Amém, graças a Deus estamos aqui juntos, mesmo que à distância, para lermos, estudarmos, meditarmos, seja o termo que você queira aí, mais um trecho, mais um pouquinho da palavra de Deus. Sou grata ao Senhor, pois terça-feira passada não pude, ministrar aqui no Lar de Esperança, mas estou muito feliz porque hoje eu tô aqui, graças a Deus. Eu sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade, muito grata mesmo. Senti muita falta, foi bênção, eu acompanhei de casa, mas não pude ministrar, mas foi bênção, na terça, na quinta, no domingo. Graças a Deus, estou aqui de volta, minha alegria é imensa. Eu gostaria de iniciar agradecendo a Deus em oração, E nós vamos iniciar lendo Hebreus 6:19, é uma palavra que está muito forte no meu coração essa semana. E nós vamos meditar um pouquinho nela, mas nós vamos lá para 1 Pedro depois, tá? E nós vamos iniciar com Hebreus 6:19 e depois nós vamos para 1 Pedro. Graça e paz para quem já chegou aí. Vamos orar para agradecer e para iniciarmos o Lar de Esperança. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, somos gratos a Ti. Por mais um dia o Senhor tem nos ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor. É o Senhor quem tem nos sustentado, quem tem nos guiado, nos guardado em todo o tempo. Tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Já vai aí pensando se você tem um pedido de oração, que no final nós vamos orar pelos pedidos, tá bom? Hebreus 6:19. Essa palavra muito linda. Vamos ler o 18 primeiro, para ficar mais dentro do contexto. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter essa esperança proposta. Aí o 19, a qual, essa esperança, temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Que coisa linda, Então essa esperança de que o autor aqui de Hebreus está dizendo para nós, ela precisa ser o quê? Segura e firme. E para ela ser segura e firme, ela precisa estar o quê? Ela precisa estar na profundidade. Ela não pode estar na superfície, ok? Então essa âncora da alma, essa esperança que é a âncora da alma, para ela estar firme e segura, ela precisa estar na profundidade. Amém? Que linda essa passagem. Como eu disse, nós vamos então olhar um pouquinho para essa esperança. Que esperança que nós podemos estudar hoje. E eu queria ver com você a esperança de que fala o apóstolo Pedro em sua primeira carta. Ok? Graça e paz, pastor Edna, Cláudia, minha mãe que está aí. Creio que o Valmir estava aí também. Amém? Então eu quero falar com você dessa esperança pelo prisma, pelo olhar do apóstolo Pedro. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, eu vou falar um pouquinho, uma introdução da carta de Pedro, Os irmãos, os judeus, as pessoas estavam, os gentios, todos estavam ouvindo de Jesus, estavam ouvindo o Evangelho e estavam então se convertendo ao Evangelho de Jesus, às boas novas da salvação de Jesus.
e muitos deles, se não todos, estavam sofrendo algum tipo de perseguição. Fosse ela do Império Romano, fosse ela dos outros judeus, né, que queriam conservar a religião judaica, né, trazendo ali, né, oposição a Jesus. E também o que mais assim nos indigna é que também sofriam perseguições da sua própria família. Se o pai, o chefe de família, segundo a cultura, ele não se convertesse ao evangelho, ele não conhecesse as boas novas da salvação anunciadas por Jesus e falando do próprio Jesus, do Cristo, de Deus, do Messias, aquele que haveria de vir, se ele não conhecesse a palavra, aquele membro da família dele que se convertesse, que fosse para Jesus, ele era expulso de casa. E o mais assim impressionante é que ele não teria nenhum lugar em que ele pudesse se abrigar, a não ser na igreja, nos templos, que estavam também outros irmãos já recém-convertidos, vamos se dizer assim, ok? Então Pedro, ele vem escrever uma carta para encorajar, para dar renovar as esperanças daquelas pessoas que estavam passando por esta situação. Então, 1 Pedro 1, no verso 6, ele vai dizer assim: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, aqui Pedro está falando de uma esperança. Nós lemos lá em Hebreus 6, 18 e 19, que essa esperança, que a esperança que nós temos, ela precisa ser segura e firme. Para ela ser segura e firme, ela precisa estar em profundidade, né? Então ela precisa ser ancorada, essa esperança, e ela precisa ser ancorada em quê? Em que Jesus, naquilo que Jesus veio nos ensinar. Então ele está falando aqui, primeiramente, das riquezas, né? Todo tipo de riqueza que você pode colocar o seu coração. Então ele fala, olha, muito mais valiosa, muito, né, mais preciosa é essa esperança que nós temos em Cristo do que qualquer fortuna, né? Qualquer ouro refinado pelo ouro. Por quê? Porque resultará em glória e honra e em louvor quando Jesus for revelado. Olha o 8. Mesmo não o tendo visto, né, falando para aquelas pessoas, vocês o amam. Nós nunca vimos a Jesus, mas nós o amamos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele nos amou primeiro. Então, por causa do seu amor, né, que nós conhecemos tão grande amor por nós, nós também passamos a amá-lo. Então, se nós o amamos, nós precisamos entender que muito mais precioso que qualquer coisa é a presença dele e a esperança que ele nos coloca, né? Que ele coloca diante de nós, essa expectativa que nós temos, mesmo diante de tantas tribulações, nós podemos ver que nada poderá se comparar com aquilo que nos será revelado. Então Pedro está dizendo aqui, então nisso resultará. No 10, foi a respeito dessa salvação, o 9 primeiro,
pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Olha lá, o que é a salvação das suas almas? Então, qual é o alvo da nossa fé? A salvação das nossas almas. No 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram. Então, ele está falando o quê? Ele está fazendo uma ponte entre a salvação que os profetas disseram e Jesus que estava ali, né, até há poucos dias com ele, com Pedro. Então Pedro falou, vocês não viram, mas vocês o amam. Então essa é a salvação de que os profetas disseram, né? Falaram da graça que era destinada a vocês, né? 11, procurando saber o tempo e a circunstância para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àquele sofrimento. Então ele está fazendo o quê? Uma comparação com aquilo que Cristo sofreu e com a glória que depois foi revelada, foi dada a ele, né? Ele tem toda a honra e toda a glória. Muitas vezes nós não queremos passar por nenhum tipo de sofrimento. Muitas vezes nós não queremos passar nenhum tipo de provação, principalmente quando se trata do momento de defender a nossa fé. Olha só, essas pessoas que estavam recebendo as cartas de Pedro, a carta de Pedro aqui, no caso, essa primeira carta, elas estavam passando, como eu disse no começo, por perseguição política, por perseguição religiosa e também familiar. Nossa, que difícil, né? Você não ter para onde correr. Nós ainda não sabemos o que é uma perseguição política, né? No caso aqui, a Roma estava perseguindo, estava levando a castigo físico, às vezes até a morte, àqueles que reconheciam Jesus como Messias, que passavam a seguir a Jesus, né? Não só Roma, mas também os outros judeus conservadores que estavam ali zelando pela religião, também perseguiam essas pessoas que se convertiam a Cristo, que recebiam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas, principalmente, as pessoas da sua própria família os castigavam e os expulsavam de casa. Então, olha só, Pedro, ele vem dizer, olha, tudo isso que a gente está passando, tudo isso que vocês estão passando por ele, resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Então ele está trazendo o quê? Uma palavra de encorajamento. Nós não passamos nem um terço, né, do que esses irmãos passaram por amor a Jesus. Nós passamos por provações, nós passamos por dificuldades, muitas vezes até por algum tipo de perseguição por servir a Cristo, sim, né, ou no trabalho, ou na escola, né, independentemente de onde seja, mas nada comparado a ser expulso de casa, a ser castigado fisicamente, né, alguns levados até à morte. Mas Pedro estava tentando encorajar essas pessoas a não desistirem. Por quê? Porque algo muito maior, muito precioso estava reservado para aqueles que se tornassem, né, que se permanecessem fiéis até o fim, permanecer fiel até o fim, até a morte. Pedro continua, olha só, o 12, 1 Pedro 1,12, ele vai continuar assim, ó. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas
que até os anjos anseiam observar. Então ele está querendo ali transmitir para aqueles irmãos, né, o quanto é belo, o quanto é precioso tudo que nos será revelado, tudo que seria revelado para aqueles irmãos e, obviamente, o que será revelado a nós que permanecemos fiéis. Muitas vezes nós julgamos estar fiéis a um local, né? E não é isso, nós não estamos fiéis a um local, às quatro paredes, nós não estamos fiéis ao homem. Nós precisamos observar, sim, nós precisamos nos policiar, tomar cuidado, obviamente, mas nós não estamos fiéis a quatro paredes, nós não estamos fiéis a homens. Por quê? Porque se nós estivéssemos fiéis ao que é efêmero, ao que é passageiro, logo nós estaríamos decepcionados, logo nós estaríamos desanimados. Por quê? Porque nada nesse mundo, nessa terra, nesta vida aqui, pode trazer para nós, né, uma esperança que transcende a nossa vida. Nada que a gente possa ver aqui, contemplar aqui, por mais belo e por mais precioso que seja, poderá fazer nascer, brotar em nós essa esperança de que fala lá em Hebreus, né? Firme e segura, que está lá na profundidade, ou seja, nós estamos ancorados, firmes e seguros. Nada nessa vida poderá fazer com que a gente permaneça firme, né? Como a parábola que Jesus conta. Então vem a onda, vem a tempestade, vem a dificuldade e nos tira do lugar. Por quê? Porque nós não estamos alicerçados em algo que é profundo, que é firme, que é seguro. Nós estamos alicerçados em algo que é efêmero, que é passageiro, que é suscetível a erros, a falhas, ok? A estar corrosivo, né? O seu alicerce. Não, nós estamos em Cristo. É importante nós estarmos juntos, é essencial. É importante nós servirmos a Deus também numa comunidade, numa igreja, é essencial. Mas o nosso alicerce, a nossa vida está alicerçada em Cristo. É óbvio que a nossa vida, né, os nossos dias, as nossas horas, as nossas atitudes, as nossas palavras vão revelar, isso é fato, né, a maneira ou o tipo de vida espiritual que eu estou levando. Então Pedro, ele estava orientando esses irmãos a permanecerem. Por quê? Porque ali, naquele momento, tudo era muito bom, tudo era muito lindo. Mas com o passar do tempo, além das coisas apertarem, ainda as suas atitudes, as suas palavras precisariam demonstrar que eles eram novas pessoas, que eles eram novas criaturas. Então eles tinham que receber de Pedro, mas eles também tinham que guardar para que eles também pudessem transmitir a outros. Estejam com a mente preparada, lá Pedro dizendo mais uma vez para que eles estivessem prontos para agir. No verso 13, ele vai dizer: portanto, estejam com mente preparada, prontos para agir. E mais uma coisa, estejam alertas. Olha só, mente preparada. Então Pedro ali estava preparando eles, estava ensinando. Segundo, prontos para agir. Já aconteceu alguma situação em que você não sabia como agir? Né? E muitas vezes a gente fica pensando assim: ai, se eu soubesse uma passagem bíblica agora, ai, nossa, o que será que o meu pastor diria agora? Ai, que resposta será que eu poderia dar para essa pessoa?
Por quê? Porque a pessoa não está pronta para agir, ela não está com a mente preparada e ela não está pronta para agir. Então, diante de uma situação que nos pega assim de surpresa, de dar uma rasteira em nós não sabemos como agir, estamos despreparados, ok? E outra coisa, estejam alertas. Olha só, mente preparada, prontos para agir e alerta. Por que alerta? Porque a qualquer momento pode acontecer algo que você precisa saber como lidar. E também venha algo para sua vida e que você precisa estar atento para ver aquilo, discernir da onde vem aquilo. Porque às vezes até aparentemente é muito bom, mas nós precisamos discernir da onde está vindo. Aí ele continua no verso 13, 1 Pedro 1:13. No finalzinho lá do versículo, ele vai dizer: e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. A graça, né? A esperança alicerçada, ancorada na graça. Então, voltando lá para Hebreus 6:19. A âncora da alma, segura e firme, que penetra. Por que ela penetra? Porque ela vai na profundidade e ela vai penetrando até ela ficar numa profundidade que ela fica segura e firme. Como filhos obedientes, no 14, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Mais uma vez, Pedro aqui advertindo, quando vocês viviam na ignorância. Agora não podem mais alegar ignorância. Por quê? Porque agora vocês já conhecem a verdade. E Pedro ali dizendo, e eu acabei de dizer para vocês qual é a verdade, ok? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Uma esperança segura e firme, né? Lá de Hebreus 6:19, ancorada, alicerçada na profundidade de um relacionamento com Cristo, com Deus, que penetra. Essa esperança é a âncora da alma. E que esperança é essa? Sob o prisma de Pedro, sob o olhar de Pedro. Que nenhuma riqueza, nenhuma aprovação de 1 Pedro, que nós estudamos um pouco, nenhuma perseguição, seja, né, no caso aqui do pessoal aqui, o pessoal de Roma, o governo romano, né, o império, os próprios judeus e a própria família, né, não podem fazer com que você negue o seu Cristo, né, negue a Cristo. E ele diz, olha, estejam com a mente preparada, prontos para agir e também estejam alerta. Então Pedro estava preparando ali eles para que eles pudessem permanecer, porque não adianta nada a gente falar, você precisa permanecer firme. Muitas vezes é muito simples para quem está falando, né? Você só precisa permanecer firme, permaneça firme. Mas às vezes falta um pouco do que é permanecer firme, né? Então, uma das coisas é isso que Pedro traz aqui em 1 Pedro 1:13. Estejam com a mente preparada, prontos para agir e também estejam alertas, estejam atentos. Então, tudo isso é necessário. E lembrando que nada poderá se comparar com a glória que nos está proposta, mesmo todo sofrimento, todos os males, todas as perseguições. Vamos continuar orando e perseverando. Amém? Eu quero orar com você. A Kelly chegou aí, minha cunhada. A Rosemary chegou. O Adilson, o Márcio, que eu não citei no comecinho, mas eu vi.
o nomezinho de vocês aqui. E eu gostaria então de orar agradecendo a Deus, como eu disse no começo, por mais uma vez estar aqui, né? A gente sente muita falta de compartilhar um pouquinho da palavra e que nós estejamos com a nossa esperança. Ontem o pastor Jeff ministrou, né, sobre esperança, né, na live no Facebook, ele com Isaac. Então eu creio que Deus ele tem os seus caminhos, os seus meios de falar conosco e de confirmar a sua palavra, com certeza. Basta que nós estejamos atentos a todos os detalhes. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos, bendizemos o teu nome por este tempo, que os meus irmãos que aqui chegaram possam ser ricamente abençoados pela tua palavra, pela tua presença. Aqueles que não puderam, que virão, né, a assistir esse vídeo em um outro momento, que o Senhor possa abençoá-los também e que tudo, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, tudo que nós temos é teu, Pai, em nome de Jesus. Quero agradecer a você, em nome de Jesus, e até a próxima quinta-feira. Nós temos ministração online, né, às 8h30, e é às 8, né? Às 8 no Facebook da igreja também. E 9h30 no domingo, online e presencial. Estejam conosco, se cuidem e permaneçam na esperança. Firme e forte aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau.